O programa de hoje tá especial, gente, porque olha só o que eu tenho aqui no meu cenário. Tá vendo esses blisters aqui? O nome disso aqui é Cavaleiros de Ouro versão 1.0, tá? E olha essa camisa linda, ó. Isso aqui, gente, é graças a nerds do Brasil que me mandou. E olha só o que eles me mandaram de mais especial, olha só. A edição de 30 anos da revista Herói, gente. Vai ser esse o tema do programa de hoje. Deixa eu tentar folhear ela aqui pra mostrar pra vocês. Que coisa linda, gente. A gente vai falar mais dela agora. Vamos começar esse programa logo. Vem comigo. Olha, pra quem não sabe, a revista Herói era a principal fonte de notícia geek pra galera dos anos 90. Resumidamente, era tipo o Google e o YouTube, só que em papel. Ela trazia notícias, informações especiais e teorias e, principalmente, foi a primeira fonte de informação geek do Brasil. Ela falava de coisas que até passavam na TV aberta, animes que tinham recorde de audiência. Só que por algum motivo ninguém comentava sobre, ninguém falava, ninguém explicava, e se você quisesse conversar, só com alguns amigos próximos. É claro que uma ideia tão inovadora não seria só uma revista, seria um evento semanal. Mas vem cá, como é que surgiu uma ideia tão boa? É um novo universo com novos desafios. O mundo precisa de mais heróis. Mini-herói, Herói Gold, Herói Games, Super-herói. Novas revistas Herói nas bancas. Voltamos para os anos 90. Os animes estavam batendo recorde de audiência, as HQs estavam chegando no Brasil e o termo nerd ainda nem tinha se popularizado. Era aquela época que você assistia anime e ia pra escola discutir tal qual uma reunião da ONU, era coisa séria, tá? E naquela época, o recorde de audiência tinha nome: Cavaleiro do Zodíaco. Os Cavaleiros do Zodíaco. Faça elevar o cosmo no seu coração. Todo mal, combater, despertar o poder. Sua constelação sempre irá te proteger. Supera a dor e dá forças pra lutar. Pega nos fantasy, desejos a realizar. Pois as asas e um coração sonhador ninguém irá roubar. Senseiya, guerreiro das estrelas. Senseiya, nada a temer, oh yeah. Senseiya, unidos por sua força. Senseiya, Pegasus, até vencer. Com esse contexto formado, agora senta que lá vem história. Era uma vez dois rapazes, um chamado André e outro Rogério. Olha, André contava que quando ele era criança, ele adorava ler revistas e quadrinhos. Só que, como ainda não tinha chegado muitas no Brasil, ele importava de fora. As revistas que ele mais lia eram a Comic Sim e Fangoria. Agora, dá uma olhada na capa dessas revistas. Se isso te lembra alguma coisa? Tá, mas voltando. André trabalhava na Folha de São Paulo e também em uma revista chamada Sete, que era mais ou menos uma revista focada apenas em falar de cinema. Em resumo, André teve uma briga lá nos bastidores e decidiu sair da revista. E foi assim que em 1994, junto com a Nova Sampa, a editora Acme lançou a primeira edição da revista Herói. Revista essa com a capa e focada destinadamente a Cavaleiro do Zodíaco. Aí pronto, estourou. Todos os jovens do Brasil agora tinham aonde saber sobre Cavaleiro do Zodíaco, animes e coisas nerds. O recorde da editora foi o episódio 36, que, se eu não me engano, teve 450 mil vendas. A revista, gente, ela vendia por R$ 1,90, né? Imagina, 450 mil notinhas de R$2 aí na sua mão. Falando só de 1995, que foi o ano que realmente iniciou a revista,
mais da metade das capas da Herói eram sobre Cavaleiro do Zodíaco. E quando não tava na capa, 99% estava na revista. Ou seja, não tava na capa, tava falando do assunto, só tinha Cavaleiro do Zodíaco. Uma prova disso é que teve um momento que eles faziam uma página especial para fazer um ranking dos 10 melhores heróis. Os fãs mandavam as listas deles e eles faziam uma média lá e colocavam na revista. Você tem noção que em 40 edições das revistas, Cavaleiro do Zodíaco não saiu nem da primeira posição? Poucas capas tiveram conteúdos brasileiros, mas a mais interessante foi a edição 72, com homenagem aos Mamonas Assassinos. Teve uma coisa que o Japão não teve, que o Brasil teve, que foi o super-herói brasileiro, que era o Super Eloy. Era uma tirinha que aparecia no final das páginas e servia de um alívio cômico depois das notícias de cavaleiros e de heróis. O super-herói era um herói urbano brasileiro, magro, de óculos, que tentava resolver os problemas da vida urbana. E muitas vezes ele não conseguia. Olha, depois que a internet se popularizou, vamos ser sinceros, gente, ficou difícil uma revista paga competir como cara de site de graça que lançava informação toda hora. Então a Herói, ela perdeu a sua maior fonte de renda. Ela tentou até lançar algumas revistas depois disso, só que não rolou, gente. A última edição foi a edição 41, com o Bart Simpson na capa. Mas, como disseram os próprios criadores da revista, a Herói, além de mutante, é imortal. Tanto que 30 anos depois eu tô aqui falando da nova edição oficial de 30 anos da revista. Foi criada como uma edição comemorativa de colecionador, financiada via Catarse, trazendo de volta o formato clássico da revista, que são 14 por 21 centímetros. É uma produção que deixa claro que isso aqui, gente, não é só uma revista, é um item de memória. A edição foi comandada pelos editores originais, o André Forastielli e o Odair Braz Jr., e a proposta foi quase uma reunião dos vingadores da cultura pop brasileira. Chamaram de volta os colaboradores clássicos como o Alexandre Nagado, o Marcelo Del Grego e o Sidney Guzmán. E no final, gente, eu acho que essa revista aqui ela não é só uma revista comemorativa, tá? Pra mim, ela é um documentário vivo. Tanto que, olha só, gente, ela tá aqui autografada. Olha só, muito obrigado, Nerds do Brasil. Muito obrigado à Revista Herói por me mandar essa coisa linda aqui, que eu vou guardar com muito carinho, gente. E eu quero ler de novo, tá? Porque tem muita informação. Muito obrigado, Nerds do Brasil.